Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura Municipal de Hortolândia, São Paulo, Banca SH Dias, Consultoria e Assessoria. Provas serão realizadas neste domingo, dia 31 de agosto de 2025. Revisão de última hora para você gabaritar as questões de matemática e de raciocínio lógico. Lembre-se, você é capaz. Boa prova e até as próximas videoaulas. Questão 1. Em um grupo de 12 alunos, deseja-se escolher 3 para formar uma comissão. De quantas maneiras essa comissão pode ser formada? Então, nós temos aqui 12 alunos, onde deverão ser escolhidos 3 para formar uma comissão. Por exemplo, Antônio, Benedito e Carlos. É uma comissão. Vejam, então nós temos o seguinte comentário. Comissão de pessoas são agrupamentos onde a ordem dos elementos não tem importância. Então, nós vamos utilizar o que nós chamamos de combinações simples. Então, o que eu falei? Antônio, Benedito e Carlos é a mesma comissão se eu mudar a ordem. Carlos, Antônio e Benedito. Quer dizer, a ordem dos componentes na comissão não implica em nova comissão. Então, é um problema de combinação. C. A fórmula é esta aqui. Combinação de 12 alunos escolhidos 3, que vai ser n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Então, n, no caso, é 12 e p é 3. Então, substituindo aqui, nós temos aqui, ó, 12 fatorial dividido por 3 fatorial, que é o valor do p, vezes 12 menos 3 fatorial. Lembrando que fatorial de um número é o produto desse número até o número 1. Então, por exemplo, o que é o 12 fatorial? É 12 vezes 11 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até o 1. Como aqui embaixo eu vou ter 9 fatorial, então no momento que eu desenvolver isso aqui, eu vou parar no 9 fatorial. Então nós temos assim, ó, 12 vezes 11 vezes 9 vezes 9 fatorial. Desculpa, 12 vezes 11 vezes 10, 9 fatorial. Embaixo vai ficar 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1 e 12 menos 3 fatorial, 9 fatorial. Esse 9 fatorial, que é um número inteiro, eu posso simplificar. Simplesmente corta. Então, restou quem? 12 vezes 11 vezes 10, que dá 1.320. Embaixo dá 6. Efetuando essa divisão, é exatamente a quantidade de comissões. 220 comissões. Alternativa letra D. Agora, presta atenção na questão seguinte. Eu montei uma outra questão utilizando os mesmos valores de N e P. 12, olha, então, vamos lá. Uma turma do ensino fundamental tem 12 alunos e a professora pediu que eles se juntassem em trios, ou seja, 3 alunos para criar uma chapa, onde o primeiro é o presidente, o segundo é o vice e o terceiro é o tesoureiro. A pergunta é, quantas possibilidades ou quantas chapas nós temos? Pessoal, nós temos aqui, então, um problema bem diferente desse aqui. Aqui são comissões, aqui são chapas. Então, aqui, nós temos o seguinte comentário. Veja, se eu tiver esse trio, Antônio, Benedito e Carlos. Então, nessa ordem, Antônio é o presidente, Benedito é o vice e Carlos é o tesoureiro. Se eu mudar a ordem, colocar Carlos, Antônio e Benedito, Carlos é o presidente, Antônio é o vice e Benedito é o terceiro. Então, esse agrupamento aqui é diferente desse. Então, esta forma de diferenciar nos mostra que nós não podemos utilizar combinações. Nós vamos utilizar
o que nós chamamos de arranjo simples, ou seja, em agrupamento onde a ordem dos elementos é muito importante, ou seja, mudou a ordem, muda o agrupamento, eu vou utilizar o que nós chamamos de arranjo simples, abreviando letra A. O que é o arranjo simples? É arranjo de n elementos, no caso aqui 12, escolhendo 3, que vai ser n fatorial dividido por n menos p fatorial. Pessoal, muito cuidado, então, para vocês que vão prestar concurso para a Prefeitura Municipal de Itu, com a diferença entre comissões, que são combinações, e arranjos. Então, o que nós temos aqui? 12 alunos, onde eu devo escolher 3. Então, nós temos exatamente arranjo de 2 elementos 3 a 3, que vai ser 12 fatorial dividido por 12 menos 3 fatorial. Da mesma forma, eu vou desmembrar esse 12 fatorial, chegar em 9 fatorial. Então, o que é 12 fatorial? É o produto do inteiro 12 vezes 11 vezes 10 e seguiria até 9 até 1. Como que eu tenho 9 fatorial aqui embaixo? Vai ter 9 fatorial? Eu paro aqui. Posso simplificar, porque isso aqui é uma fração. Corta, corta. Então, restaram 12 vezes 11 vezes 10, que dá 1.320 chapas. Observaram esses dois exemplos aqui, com n sendo 12 e p sendo 3. A diferença que tem entre usar o que nós chamamos de combinações simples, que é C, e arranjo simples, que é A. Então, nesse caso, a alternativa correta é exatamente a letra C. Então, mais uma videoaula para vocês que irão prestar concurso para a Prefeitura Municipal de Itu. Continuem acessando o meu canal, assistindo às videoaulas e, se possível, enviem as suas dúvidas. E se gostaram, não esqueçam, façam sua inscrição no meu canal. E vocês que estão estudando para este concurso específico da Estância Turística de Itu, ative o sininho. Assim, vocês receberão as notificações de todas as videoaulas de matemática e de raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura Municipal de Itu. E vocês que estão assistindo às videoaulas, agradeço se você der um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal. E é uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E não esqueçam, quer continuar estudando para concursos públicos? Cliquem na playlist Concurso Prefeitura Municipal de Itu, Banca SH Dias. O link encontra-se na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas. Questão 18. A sequência abaixo possui uma determinada lógica de formação. Menos 1, 6, 25, 62. Determine o quinto termo, ou seja, o termo que vem subsequente aqui. Então, eu tenho menos 1, 6, 25, 62. É uma questão um pouquinho difícil. E pode ser que tenha uma outra lógica de formação. Eu enxerguei da seguinte forma. Menos 1 para 6, eu somei 7. 7 é um número primo. De 6 para 25, eu somei um outro primo. Deu 25. Portanto, aqui eu vou somar um primo. Só que tem um porém. Eu tenho que saber quais são os primos que nós iremos utilizar. Nós utilizamos o 7, o 19, o próximo primo para dar 62, é 62 menos 25, que dá 37. Então, 37 mais 25, 62. E agora, eu devo somar, verificar qual a alternativa. Se eu somar 41, 43, 47, não dá nenhum deles aqui. Então, se eu somar 61, dá 123, letra A. Provavelmente deve ter uma outra lógica. 19. Alex, Carlos e Bruno jogaram um dado numerado de 1 a 6. E os números sorteados foram 3,
4 e 6. Considerando que Alex sempre fala a verdade, Carlos nunca fala a verdade, Bruno às vezes fala a verdade, analise. O que sorteou o número 6 disse: eu sou Bruno. O que sorteou o número 4 disse: Alex é quem sorteou o número 3. O que sorteou o número 6 disse: Carlos é quem sorteou o número 3. As pessoas que sortearam o número 3, 4 e 6 na ordem. Então vejam, se nós observarmos aqui, tem uma inconsistência ou a incoerência entre a fala do 4 e do 6. Os dois estão falando: Alex é quem sorteou o número 3. Por sua vez, o número 6 diz que Carlos é quem sorteou o número 3. Portanto, quando nós temos aqui uma inconsistência, um deles fala mentira. Então, vamos supor que 4 falou mentira. Portanto, 6 falou verdade. Se 6 falou verdade, o número 6 diz que quem sorteou o número 3 foi Carlos. Se foi Carlos, só pode ser a alternativa a letra A. Questão 29. Vejam, eu tenho aqui duas retas paralelas, R e S. Eu vou prolongar isso aqui e vou prolongar esse segmento aqui, ó. Eu tenho, então, um triângulo e um triângulo. Esse triângulo de cima aqui, vejam, eu vou assinalar aqui. Desculpa aqui, ficou meio tortinho aqui, né? Vamos melhorar aqui. Não vou nem arriscar. Este ângulo aqui, como esse aqui mede 37, aqui vai ser 180 menos 37, que dá 143. Os três ângulos aqui, este ângulo, este ângulo, esse ângulo, é 180. Como eu tenho 143, tenho 10, dá 153. Então, isso aqui dá 27. Agora, presta atenção. Se isto aqui é uma paralela, isso aqui é uma paralela a esta aqui, este ângulo aqui é o mesmo ângulo desse, que são chamados de ângulos alternos internos. Outro detalhe, se aqui mede 42, este ângulo aqui é o suplementar, como nós fizemos aqui, 180 menos 42, que dá 138. Esse aqui é 27. Portanto, a soma desse ângulo alfa com 138 mais 27, 180. A soma dos três ângulos de um triângulo, 180. Isto aqui dá 165. Portanto, 180 menos 165, o ângulo alfa mede 15 graus, letra A. Questão 30. Perímetro de um losango é 20. Uma das suas diagonais mede 8, a medida da outra diagonal. Vejam, losango é uma figura que tem 4 lados medidas iguais. É um quadrado espichadinho assim, ó. Então, esse lado aqui tem a mesma medida desse, mesma medida desse. As diagonais se cruzam num ângulo de 90 graus. Tenho 4 triângulos retângulos. Como o perímetro é 20, o lado aqui mede quanto? 20 dividido por 4 dá 5. Então, aqui mede 5, 5, 5, 5. Aqui mede 8. Uma diagonal mede 8. O exercício está dizendo, uma das diagonal é essa medida aqui inteirinha. Mede 8. Então, isso aqui mede quanto? 4. Esse ângulo reto. Se vocês observarem aqui, esse triângulo aqui que eu estou riscando aqui, é o triângulo pitagórico. Lembra do triângulo pitagórico? É o triângulo 3, 4, 5. Como aqui mede 5, aqui mede 4, isto aqui vai medir quanto? 3. Logo, a diagonal maior vai ser exatamente esta, a outra diagonal, né? Desculpa. Vai ser exatamente 6, que é exatamente a letra B. Questão 16.
a proposição equivalente. Se Manuela estudou, então foi promovida, é. Então, nós temos aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo então. Se Manuela estudou, então foi promovida. Para achar a sentença equivalente, nós temos duas possibilidades. Ou continuamos com a condicional, se então, ou transformamos em ou. Observe que aqui nós não temos nenhuma condicional, portanto, já nós podemos eliminar essa primeira possibilidade aqui. Então, a gente vai utilizar exatamente a segunda. A segunda diz que eu devo transformar o então em ou. Se vocês observarem, já eliminamos a alternativa A e a alternativa letra C. P, então, que eu devo a negação da primeira ou conservando a segunda. Então, se Manuela estudou, a negação é Manuela não estudou. Portanto, a alternativa correta vai ser exatamente a letra Manuela não estudou ou foi promovida, letra B. Questão 17. Manuela estudou matemática e lógica. Se a afirmativa acima é falsa, conclui-se logicamente que. Então, veja, nós temos aqui uma sentença composta ligada pelo conectivo e. Ele está falando que isso aqui é falso. Então, para nós fazermos a equivalência, basta fazer a negação dessa sentença falsa, que vai ficar verdadeiro. Então, a negação aqui vai ser a negação utilizando, como a proposição é falsa, vamos fazer a negação. Utilizamos a lei de Morgan. Então, nós temos que não P e que, C e somente C. Negamos a primeira, transformamos o E em ou e negamos a segunda. Portanto, Manuela não estudou ou não estudou lógica. Letra D. 20. A sequência de letras abaixo possui um padrão de repetição. Bola. Bola. Muito simples, né? Então, a octingentésima septuagésima sexta. É um palavrão aqui, transformando isso aqui, é o termo que está na posição 876. Pronto, fica mais simples aí. Dessa sequência é. Então vejam, já falamos que a sequência repete de 4 em 4. Repete a palavra bola, 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 bola. Toda vez que fala bola, 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 A é a última, L é a penúltima, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, a sequência aqui repete de 4 em 4 letras. Portanto, é sempre aquela mesma dica. Divida a sequência numérica ou a sequência de letras ou a sequência de figuras pelo padrão de repetição. 876 dividido por 4 dá exato. Dá exatamente 219 grupos. Se eu multiplicar 219 grupos de bola vezes 4, dá 876. Portanto, essa última sequência aqui, deixa eu apagar aqui. Então, essa sequência aqui, quando é exato, termina em A. Portanto, aqui vai ser 873, 874, 875, 876, letra A. Na alternativa aqui é a letra D. 21. Uma outra questão de lógica. Todas as questões, a maioria, são questões de lógica da banca SH Dias. Por causa disso que estou falando. É um padrão diferente das provas anteriores. Observando o calendário de 2021, é muito estranho que essa prova foi aplicada em 2024 e eles pegaram o calendário de 2021. Observamos que o feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil, cai em uma terça-feira.
Provavelmente essa questão já caiu em alguma prova anterior. Não mudar a data. Sendo assim, em que dia da semana cairá 15 de novembro? Questão recorrente, bem simples. Então vejam, setembro, de 7 de setembro até o final do mês, eu tenho 23 dias. Outubro, 31 dias. Novembro, de 1 a 15 dias. Somando todos os dias aqui, eu tenho 69 dias. É a mesma questão anterior. Padrão lógico, de 7 em 7. As semanas são cíclicas de 7 em 7. Dividindo 69 por 7, dá 9 semanas completas, que dá 63 e sobram 6 dias. Então, a partir de terça-feira, que é uma quarta, eu vou contar 6 dias. Então, tenho primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Como aqui termina, aliás, é terça-feira, eu começo em quarta. Isso é importante. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Letra A. Questão semelhante dessa questão com essa questão. 34. Eu tenho um sistema. Pessoal, os conteúdos que estão sendo colocados nesta questão, nesta prova, foram totalmente diferentes das provas anteriores da banca SHDIA. No entanto, eles estão de acordo com a bibliografia. Eu ia fazer o comentário, mas esqueci de pegar. Mas numa próxima videoaula, eu vou fazer o comentário das questões, das 20 questões aqui, com a bibliografia, para vocês não ficarem em dúvida. Muitos amigos estão comentando que tem conteúdo fora. Não tem nenhuma questão fora do conteúdo. 34. Para resolver esse sistema, pessoal, eu vou resolver de uma maneira bem rápida. Eu vou pegar essas duas primeiras equações. X mais y mais 2z igual a 3. 2x menos y menos z, e vou somar. Eliminar uma variável. Como aqui eu tenho mais e menos, elimina. Fica 3x mais z igual a 7. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar outras duas equações, juntando uma das equações já usada com esta aqui. Eu vou pegar esta primeira equação, esta aqui, ó, multiplicar por 2, que vai ficar 2x mais 2y mais 4 igual a 6. E vou juntar com esta aqui. Com esta aqui, ó. Tá vendo? Vou somar. 2y menos 2y dá 0. Então fica 3x mais 3z igual a 9. Agora, veja que interessante. Eu vou pegar esta equação e multiplicar por menos 1. Poderia ser esta aqui também. E vou juntar com esta aqui. Então vai ficar menos 3x menos 3z igual a menos 9. E vou juntar com esta aqui, formando um novo sisteminha com duas variáveis. E vou somar. Corta, corta. Menos 2z igual a menos 2. Olha que interessante. Z é 1. Se vocês observarem, volta aqui. Z é a terceiro valor. X, Y. Qual o único trio que tem Z igual a 1? Está eliminado a primeira. Está eliminado essa, portanto, a alternativa correta não precisa nem se preocupar. X vai ser 2, com certeza, se vocês substituírem. O Y vai ser menos 1. E o Z igual a 1. Questão 35. O número de anagrama da palavra tornado, que começa com a letra T. Questão de contagem. É um problema de contagem que vamos utilizar o conceito de permutação. Como nós temos tornado, tem duas letras O, eu vou utilizar permutação com elementos repetidos. Todas as permutações têm que começar com a letra T. E o restante eu posso permutar. Como eu fixo T,
continua tendo duas letras O. Eu vou utilizar essa formulazinha. Permutação de N, que é a quantidade de elementos que eu vou permutar. Alfa são as letras repetidas, no caso, duas letras. Então, N, 6 letras, porque, ó, tornado, eu fixo a letra T. Restam quanto? 2, 4, 6. Então, como as letras, os anagramas começam com T, é como se eu tirasse a letra T e ficaríamos, então, veja, eu vou escrever aqui, tornado. Como os anagramas começam tudo com a letra T, eu vou permutar essas 6. Então, fica a permutação de 6 com duas letras O, que é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, ficou quem? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360 anagramas, letra C. Questão 36. André fará aniversário no dia 24 de março de 2024, que cai num domingo. Se eu tivesse o calendário aqui, seria fácil. Ana faz aniversário 35 dias. Aqui que está a pegadinha que o pessoal está errando. O aniversário de Ana cairá. Então, veja. André faz no dia 24 de março, domingo. 35 dias depois, significa que se fosse 35 dias, cairia no domingo. Por quê? Os dias da semana são cíclicos. De 7 em 7 repete. Então, 7 vezes 5 dá 35. Dá 5 semanas completas. Mas ele está falando que depois de 35. Então, vai ser completa 35 um domingo. Ele faz aniversário no 36º dia. Alternativa letra A, segunda-feira. 22. André tem em seu guarda-roupa 3 peças de roupa que ganhou nos últimos 3 anos. Também uma questão de lógica, no Natal. Uma camisa, um short e uma calça. A calça é azul, a peça de roupa mais velha é preta. Sabe-se que também o short é mais novo do que a calça e que a camisa é mais antiga do que o marrom, do que a camisa marrom. Porque, quer dizer, a camisa é mais antiga do que a camisa marrom. A pergunta é, qual afirmativa que está correta? Então, vejam, eu tenho aqui camisa, short e calça. É uma informação aqui, diz que a calça é azul, então aqui já está definida. A peça de roupa mais velha é preta. Sabe-se que também o short é mais novo que a calça e que a camisa mais antiga e a camisa é marrom. Então, tenho que a camisa é preta, logo o short só pode ser marrom. E também a camisa é mais velha. Então, eu tenho o quê? Vejam, o short é marrom, correto? E a camisa é a mais antiga, mais velha. Letra A. 23. Um diagrama lógico. Se todo paulista é brasileiro e Ana é paulista, é correto afirmar que... Então, vejam. Se todo paulista é brasileiro, significa que eu tenho uma relação de inclusão. Conjunto de brasileiros e conjunto de paulistas. Logicamente, isso aqui é lógica, né? Brasileiro, paulista. Ana é paulista, então Ana está aqui dentro. Se Ana é paulista, Ana é brasileira. Letra A. Questão 29. Determine o valor x da coordenada que as retas a seguir se interceptam. Essas duas funções são funções do primeiro grau. Elas se cruzam num ponto, o valor do x. Basta igualar as duas equações. 4x menos 1 igual a 2x mais 5. Passa o 2x para o primeiro membro, passa o menos 1 para o segundo membro, então vai ficar
4x menos 2x igual a 5 mais 1. 6x, 2x igual a 6, x igual a 3, letra B. Qual é a razão da progressão aritmética? A razão de uma progressão aritmética, eu poderia fazer direto. É o segundo termo menos o primeiro, que é igual ao terceiro menos o segundo, e assim sucessivamente. Segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo, portanto, menos 15 menos 23. Menos com menos dá mais, menos 15 mais 23, 8, letra B. Esqueci de marcar aqui, letra B. 31. Considerando que o seno de um ângulo é raiz quadrada de 3 sobre 2, quanto é que vale o cosseno? Basta verificar a tabela dos ângulos notáveis. Se o seno é raiz quadrada de 3 sobre 2, o cosseno, o único par, vai ser exatamente o ângulo de 60 graus. Ou seja, quando o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno vale 1/2, letra A. Quanto é o resultado da soma de todos os ângulos internos de um pentágono? Pentágono é um polígono que tem 5 ângulos e 5 lados. Aqui poderíamos questionar. Teríamos que estar falando aqui que esse pentágono aqui é um pentágono convexo. Porque se for um pentágono côncavo, não vale o que nós estamos fazendo. Mas tudo bem. Não acredito que será anulada. A fórmula é essa. A soma dos ângulos internos, 180 graus, n menos 2, sendo n o número de lados. No caso, 5. Substituindo aqui, fica 180 graus. 5 menos 2 dá 3. 180 vezes 3, 540 graus, letra D. 24. Um diagrama de Venn. Também uma questão inédita. Poucas provas caíram da banca SH Dias. Diagrama de Venn. Uma pesquisa de opinião realizada em nossa cidade sobre a utilização de 2 produtos apresentou o seguinte resultado. 42 pessoas utilizam produto A. 32 pessoas utilizam B. 15 pessoas utilizam os 2 produtos. Todas as pessoas entrevistadas utilizam pelo menos um dos produtos. Ou seja, não tem ninguém que não utiliza nenhum dos produtos. Sendo assim, o número de pessoas que utilizam os produtos A ou B, ou seja, todos, vai ser diagrama de Venn, conjunto A, conjunto B. Sempre nós começamos no diagrama de Venn pela parte da intersecção. No caso, aqueles que utilizam os produtos A e B, que é exatamente 15. Então, 15 está aqui. Agora, os que utilizam A, 42 pessoas. Aqui nós temos que tirar os 15 que já estão computados. Então, fica 42 menos 15, 27, utiliza somente A. 32 pessoas utilizam B. Como já nós temos 15 que está na intersecção, 32 menos 15 dá 17. Não temos nenhum fora desses 2 círculos. Portanto, o total de pessoas que usam A ou B, que é a união, é 27 mais 15 mais 17, 59, letra A. 25. Uma outra questão de raciocínio lógico numérico. Padrão lógico. Tem que encontrar a sequência repetida. Vejam. O número racional 0,2541, 2541, 2541 é uma dízima periódica simples. Ou seja, esse período aqui repete indefinidamente. O algarismo que ocupa a 42ª
Aqui é bem simples. 42ª é o número que está na posição 42. Portanto, vamos lá. Já vimos, repete de 5 em 5. Então, esse é o padrão. Sempre eu tenho que descobrir o padrão. Divide 42 por 5, dá 8 grupos de 5. Ou seja, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. O último aqui é 2, 5, 4, 1. Sobra 2. Então, interessa para a gente começar a sequência aqui. É o 41º, esse é o 42º, portanto, número 5, letra B. Idêntico à questão anterior, semelhante. Questão 33. Considere o volume de um cilindro com as seguintes medidas. Raio, 1,5 metro, altura 10 metros, π, 3. Lembrando, volume de um cilindro é πr² vezes h. Então, substituindo raio por 1,5, π por 3, h por 10, eu tenho 3 vezes 1,5 ao quadrado, que é 2,25. Isso aqui multiplica 1,5 vezes 1,5, dá exatamente 2,25. Vezes 3, vezes 10, 67,50 metros cúbicos, letra B. 34. Considerando um círculo com área 48 centímetros quadrados, assinale a alternativa com o raio π3. Lembra-se, a área πr². Então, nós temos a seguinte equação. π é 3 vezes r² igual a 48. Passa esse 3 dividindo, r² é 48 dividido por 3. R, raiz quadrada de 16. 4 centímetros, letra A. 35. Determine o perímetro de um quadrado cuja área mede 64 metros quadrados. A área de um quadrado L². Como a área é 64, então L² é 64. O lado vai medir raiz quadrada de 64, que é exatamente 8 metros. Perímetro é o produto do lado vezes 4. Quadrado tem 4 lados, medidas iguais. Portanto, 32 metros, letra C. Questão 36 de sequência. Eu tenho uma sequência aqui, já coloquei a resposta, 4 e 40. Primeira coisa, se essa sequência aqui, o primeiro termo é 4, aqui é 36, 40, a diferença é 36. Então, essas duas alternativas aqui já estão eliminadas. Não pode ser 4, 36. Correto? A diferença de 4 para 36 é 32. A diferença de 4 para 31 é 27. Então, está descartada. Mesmo a 22 também está descartada. Então, a alternativa correta é 13. Como é que se cria essa sequência? Soma aqui. Somou 4 com... Aqui deu 13. A partir disso aqui... Questão 26. Essa questão é mais difícil. Eu acredito que não tem correta, mas vamos verificar de novo. Vamos fazer com cuidado. Sabendo que a medida do apótema de um hexágono regular é igual a 8 raiz de 3 centímetros, podemos dizer que a medida da área do hexágono, presta atenção, aqui está se referindo hexágono regular. O que é um hexágono regular? É um polígono que tem 6 lados. Medidas lados iguais. Então, tenho isso aqui.
O apótema é essa medida aqui, ó, que está marcadinha em azul, que é a altura do triângulo retângulo. Desculpa, triângulo equilátero. Eu tenho 6 triângulos equiláteros. Esse aqui é o apótema, que mede 8 raiz quadrada de 3. Para saber a área, eu tenho que saber o lado do hexágono, que é o lado do triângulo. Como são 6 triângulos, eu acho a área de um triângulo, multiplico por 6. Então, vamos lá. Para achar o lado, eu vou utilizar o seguinte. Esse triângulo aqui, que eu vou marcar aqui, é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, 90 graus. Como é um equilátero aqui, esses ângulos medem 60 graus. Então, aqui mede 60. Para achar esse valor do L, eu vou utilizar seno do ângulo oposto. O que é o seno de 60? O seno de 60 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é 8 raiz quadrada de 3. A hipotenusa é L. Seno de 60 é a tabelinha dos ângulos notáveis, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então fica raiz de 3 dividido por 2 igual a 8 raiz quadrada de 3 dividido por L. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu tenho então L vezes raiz de 3 igual a 2 vezes 8 raiz de 3. Simplifico raiz de 3 com raiz de 3, então o lado mede 16. Então, esse lado aqui mede 16. Logo, a área do hexágono vai ser 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes base 16. Altura, que é o apótema, dividido por 2. Simplifica aqui por 2 dá 4, então vai ficar 4 vezes 16 vezes 6. Deu 384 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Não tem alternativa correta. Estranho. Então, provavelmente, cabe recurso. 27. A medida da diagonal de um terreno retangular, dimensões 12 metros por 10, é igual a... Então, tem um terreno retangular que mede 12 metros por 10. Ele quer saber essa diagonal. Isso aqui é um triângulo retângulo. Portanto, chamando esse aqui de D, Pitágoras. Quadrado de D é igual quadrado de 12 mais o quadrado de 10. Quadrado de 12, 144. Quadrado de 10, 100. 144 mais 100. Então, D quadrado, 244. D, raiz quadrada de 244. Não tem raiz exata. Não é essa a alternativa. Nem essa. Pode ser a A ou a D. Como 244 não tem raiz, eu vou fatorar isso aqui. É 2 ao quadrado, que é 4, vezes 61, que dá 244. Esse 2 ao quadrado sai fora da raiz sem o expoente. Então, a diagonal D mede 2 raiz quadrada de 61 metros, letra A. Questão número 1. Um investimento foi regido por juros simples nas seguintes condições. Capital, R$30.000, taxa ao mês, 2%, tempo 1 ano. Sendo assim, qual é o valor dos juros gerados por esse investimento? Então, vejam, lembrando que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Como o tempo aqui está em ano, vamos transformar em meses. 1 ano, 12 meses. Substituindo aqui, nós temos juros R$30.000 vezes
2%, eu vou transformar isso aqui em forma de fração. 2% é 2 sobre 100, multiplicado por 12. Simplificamos 2 zeros, então 300 vezes 2 vezes 12. 2 vezes 12 dá 24, vezes 300, os juros será exatamente R$ 7.200, letra B. Questão 33. Considere o volume de um cilindro com as seguintes medidas. Raio, 1,5 metro, altura 10 metros, π, 3. Lembrando, volume de um cilindro é πr² vezes h. Então, substituindo raio por 1,5, π por 3, h por 10, eu tenho 3 vezes 1,5 ao quadrado, que é 2,25. Isso aqui multiplica 1,5 vezes 1,5, dá exatamente 2,25. Vezes 3, vezes 10, 67,50 metros cúbicos, letra B. 34. Considerando um círculo com área 48 centímetros quadrados, assinale a alternativa com o raio π3. Lembra-se, a área πr². Então, nós temos a seguinte equação. π é 3 vezes r² igual a 48. Passa esse 3 dividindo, r² é 48 dividido por 3. R, raiz quadrada de 16, 4 centímetros, letra A. 35. Determine o perímetro de um quadrado cuja área mede 64 metros quadrados. A área de um quadrado L². Como a área é 64, então L² é 64. O lado vai medir raiz quadrada de 64, que é exatamente 8 metros. Perímetro é o produto do lado vezes 4. Quadrado tem 4 lados, medidas iguais. Portanto, 32 metros, letra C. Questão 36, de sequência. Eu tenho uma sequência aqui, já coloquei a resposta, 4 e 40. Primeira coisa, se essa sequência aqui, o primeiro termo é 4, aqui é 36, 40, a diferença é 36. Então, essas duas alternativas aqui já estão eliminadas. Não pode ser 4, 36. Correto? A diferença de 4 para 36 é 32. A diferença de 4 para 31 é 27. Então, está descartada. Mesmo a 22 também está descartada. Então, a alternativa correta é 13. Como é que se cria essa sequência? Soma aqui. Somou 4 com... Aqui deu 13. A partir disso aqui, questão número 25, de juros compostos. São juros calculados não apenas sobre o valor inicial do investimento, mas também sobre os juros acumulados ao longo do tempo, resultando em um crescimento exponencial. Um investimento inicial de R$ 5.000, ao ser aplicado a uma taxa de juros de 8%, terá um montante após 3 anos de... Então, tenho aqui o valor do capital, que é exatamente R$ 5.000, a taxa anual e o tempo na mesma unidade. Então, utilizamos a fórmula do montante. Capital vezes 1 mais I elevado a T. Substituindo, tenho 5.000 vezes 1 mais 0,8 elevado a 3. 1,08 elevado a 3 dá 1,25972.
Portanto, multiplicando por 5.000, eu tenho exatamente R$ 6.298,56. Letra B. Questão seguinte. Questão, acredito, polêmica. A pergunta é o seguinte. Para pintar uma parede, são necessárias 2 latas de tinta. Cada lata de tinta cobre uma área de 10 metros quadrados. Então, observe, a parede toda precisa de 2 latas e cada lata cobre 10 metros quadrados. Quantas latas de tinta são necessárias para pintar uma parede que tem 25 metros quadrados? Vejam, se cada lata cobre 10 metros e eu tenho uma área de 25 metros quadrados, observe, questão polêmica, uma vez que o gabarito deu como alternativa a letra C. Vejam, se uma lata cobre 10 metros, 25 metros vai ser o quê? 2 latas e meia. Então, se aproximar, provavelmente, letra A, 3 latas, no mínimo 3 latas. 2 latas não dá, porque tem 25 metros quadrados. Então, esta questão aqui é uma questão, possivelmente, que cabe recurso. Questão 27. O professor Alexandre pediu para os seus alunos resolverem o seguinte produto: 4x mais 8 vezes 2x menos 3. Alguns alunos responderam. Então, os 4 alunos são esses. Eu vou colocar aqui a resolução. Basta multiplicar 4x mais 8 vezes 2x menos 3. Distribuindo aqui, eu tenho 8x quadrado menos 12x mais 16x menos 24. Esses dois termos semelhantes aqui eu posso juntar, dá 4x. Então, o resultado é 8x quadrado mais 4x menos 24, que é exatamente a resposta do aluno Samuel. Questão número 28. Um reservatório no formato de um cilindro reto com 10 metros de diâmetro está com água até a altura de 0,5 metros. Um produto químico em pó deve ser misturado à água à razão de um pacote para 500 litros. Use π 3. O número de pacotes a ser usados é... Então, vamos calcular o volume. Lembrando, o volume de um cilindro é πr quadrado. Diâmetro 10, raio 5. A água está com meio metro. Então, eu tenho o seguinte. O volume vai ser 3, que é o valor do π, que a sugestão da questão, vezes 5 ao quadrado, vezes 0,5. Isso aqui vai dar 37,5 metros cúbicos. Lembrando, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, o volume desse cilindro com meio metros aqui é 3.750 litros. Como ele vai ser adicionado pacotes para cada 500 litros, um pacote, então eu vou dividir 3.750 por 500, dá 75 pacotes, letra C. Questão número 1. O menor múltiplo comum, denominado MMC, de 60 e 75 é. Então, vamos para os comentários. Lembrando que o mínimo múltiplo comum, comumente chamado de MMC, corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. No caso aqui, de 60 e 75. Este número ele é divisível ao mesmo tempo pelos números dados. Então,
neste caso aqui, o mínimo múltiplo comum é divisível por 60 e 75. Poderíamos fazer pelas alternativas. Vamos fazer pelo processo da decomposição simultânea, dividindo o número 60 e 75 pelos números primos. Preferencialmente, façam a divisão em ordem. Lembrando, os primos usuais são 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Dividimos por 2, dá 30, repete o 75, novamente divide por 2, dá 15, repete o 75. O próximo divisor primo é o 3, então vai dar 5 e 25. Não tem mais divisão por 2, nem por 3. Então, dividimos por 5. Vai dar 1, 5 e dividimos novamente por 5. Então, o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, que dá exatamente 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, vezes 5, 300. Esse 300, ele é divisível por 60 e divisível por 75. Portanto, esse é o menor múltiplo comum. Letra B. A questão 2 é uma questão também no caso aqui, de máximo divisor comum. Então, muita atenção entre a diferença do mínimo múltiplo comum e no máximo divisor comum, o MDC, de 40, 90 e 120. O máximo divisor comum, quer dizer, o maior, é o maior número que é divisor de 2 ou mais números simultaneamente. Então, por exemplo, dessas alternativas, dá para fazer pelas respostas. Qual o maior número que divide simultaneamente 40, 90 e 120? Vamos fazer pelo processo das divisões sucessivas, dividindo pelos números primos. Como é um divisor comum, quando o divisor é comum, eu coloco em vermelho. 2 é divisor comum. Dá 20, 45 e 60. Divido por 2, não é divisor comum, então coloco em preto, 10, 45 e 30. Dividimos novamente por 2, dá 5, mantenho 45 e aqui dá 15. Não tem mais divisão por 2, não por 3. 3 é um divisor, mas não é comum, então vai ficar, repete o 5, aqui dá 15, aqui dá 5. Continua a divisão por 3. Repete o 5, aqui dá 5 e aqui repete o 5. O 5 é um divisor comum, então vermelho. Logo, o maior divisor comum é o produto desses dois divisores comuns em vermelho. 2 vezes 5, 10. O 10, ele é 40 é divisível por 10, 90 é divisível por 10, 120 é divisível por 10. Então, esse aqui é o maior divisor comum, letra A. A avó de Dora possui algumas galinhas em seu sítio. No final da semana, pediu para que seus 3 netos recolhessem todos os ovos que as galinhas haviam botado. Mário, primeiro neto, pegou metade. Carlito pegou 9,48 avos. Clarice, 1,16 avos do total. Sempre do total. Antes da chegada dos netos, a vovó havia contado 48 ovos. Os netos deixaram de pegar quantos ovos? Então, vejam, vamos fazer os cálculos. Vamos lá. Tem 48 ovos. Mário pegou metade. 24. 48 dividido por 2. Carlito pegou 9,48 avos, vezes a quantidade. Corta, corta, 9 ovos. Clarice pegou 1,16 avos. 16, 48 dá quanto aqui? Dá 3. Portanto, eles pegaram quantos ovos? 36.
Logo, deixaram de pegar 48, menos 24, menos 9, menos 3, 12 ovos, letra D. 34. A piscina de Pedro tem um formato retangular com dimensões de 12 metros por 5 metros. É um retângulo. A medida da diagonal da piscina mede quanto? Então, vejam. A piscina é essa. A diagonal é essa. Aqui mede 12 e aqui mede 5. Eu quero saber a diagonal. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto. Quadrado desse cateto, 144. Quadrado desse cateto, 25. Então, 144 mais 25, que dá 169. Portanto, a diagonal, raiz quadrada de 169, que é exatamente 13. Querem tirar a prova? Multiplica. 13 vezes 13 dá exatamente 169. Então, a diagonal mede 13 metros. Letra B. Vamos. Questão 2. Ao aplicar R$20.000 em um fundo de investimentos, o investidor obteve R$1.200 a cada mês, durante 3 meses. Considerando que a aplicação foi feita a juros simples, qual a taxa de juros utilizada? Então, vejam. Capital vezes a taxa vezes o tempo, juros. Então, o capital, R$20.000, os juros de R$1.200, tempo 1. Então, nós temos aqui R$20.000 vezes I dividido por 100 vezes 1 mês, uma vez que esses juros aqui é durante 1 mês. Simplificamos 2 zeros, 200i é igual a 1.200, portanto, juros mensais vai ser 1.200 dividido por 200, que vai dar exatamente 6% durante 1 mês. Um triângulo tem seus ângulos internos valendo 30 graus e 50 graus. O primeiro ângulo mede 30, segundo 60 e o terceiro y. Diante disso, determine o valor de y. Sabemos que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Portanto, y vai ser 180 graus menos 30 graus menos 80, menos 50. Aqui dá menos 80, então 180 menos 80, y igual a 100 graus, letra E. 25. Determine o valor da área em escuro, que anteriormente era um quadrado completo. O lado do quadrado mede 9. Considerando a figura abaixo, π sendo 3, eu tenho aqui dentro um círculo de diâmetro 8, embora esta figura esteja desfigurada. Sabemos que a área de um quadrado é L quadrado. A área de um círculo, πr quadrado. Então, esta área escura em preto é a área do quadrado menos a área do círculo. A área de um círculo, πr quadrado, onde π utilizamos como sendo 3. Então, vai ficar, o diâmetro aqui vai ser 8 dividido por 2, 4 metros. Então, substituindo aqui, eu tenho a área do quadrado, 9 elevado ao quadrado, menos 3, que é o valor do π, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, então eu tenho exatamente que 81 menos 48, que dá 33 metros quadrados, letra B. 26.
A reta abaixo intersecta o eixo das abscissas em qual ponto? Eu tenho aqui uma função do primeiro grau, y igual a 2x mais 2. Então, esta função do primeiro grau é uma reta. Como aqui é 2x mais 2, é uma reta inclinada. Lembrando que toda reta inclinada intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas vertical, nos seguintes pontos. Vejam o desenho. Eu tenho a reta aqui em preto, aqui está o eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Este ponto aqui, que está no eixo das ordenadas, é o ponto 0y, ou seja, x é 0, y é um número diferente de 0. Não é esse ponto que nós queremos saber. Nós queremos saber este ponto. X é 0, x é um número diferente de 0, y 0. O único ponto que é o 0, 0 é esse ponto. Então, lembrando que eu quero este ponto aqui, eu já posso eliminar a alternativa letra A. E posso eliminar também a D. Somente ficamos com a B ou C. Como y é 0, eu vou substituir o y na função aqui. Y é 0, então vai ficar 2x mais 2 igual a 0. 2x igual a menos 2. Passa o 2 dividindo. Menos 2 dividido por 2, então x é menos 1. Ou seja, o ponto considerado é o ponto menos 1, 0. Letra C. Questão número 3. Lembrando a todos que estas questões, algumas são da própria banca SH Dias, outras foram adaptadas de acordo com o perfil das questões das provas anteriores. Se numa festa a quantidade de moças está para a quantidade de rapazes na razão de 13 para 12, a porcentagem de moças presentes é D. Então, veja, a razão é de 13 para 12, ou seja, tem mais moças do que rapazes. Então, poderia até já resolver pelas alternativas. Supondo que a soma seja 25, então eu tenho a razão entre a quantidade de moças dividido pela quantidade de pessoas, que vai ser 13 dividido por 25, dá 0,52 em forma de índice. Multiplicando por 100, eu transformo numa porcentagem, 52%, logo a resposta correta, letra D. Uma outra questão de razão e proporção. Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatos à vaga é de 4 para 7. 4 homens para 7 mulheres. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, o número total de participantes na seleção é, como nós temos 32 homens, vamos calcular a quantidade de mulheres, utilizando a razão, a proporção. 4 homens para 7 mulheres. Então, eu vou chamar a quantidade de mulheres de X. Então, eu posso escrever aqui, 4 está para 7, assim como 32 homens está para mulheres. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 4 vezes mulheres é igual a 7 vezes 32. 224. Portanto, o total de mulheres, 224 dividido por 4, que dá exatamente 56 mulheres. Como o exercício pede a quantidade de participantes, 56 mulheres mais 32 homens, total de 88 candidatos, letra C.
Ao elevar o seno de um ângulo ao quadrado e somar com o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado, o resultado será sempre. Aqui nós temos aqui que lembrar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo θ mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo θ, isso aqui é igual a 1. Isso aqui é muito importante para lembrar da trigonometria. Então, letra B. 31. Assinale a alternativa que contenha o valor de x. Eu tenho aqui uma questão de logaritmo. É uma das poucas questões da banca SH Dias mencionando logaritmo. Eu tenho aqui, vou reescrever aqui. Logaritmo de x na base 5 igual a 2. O que significa isso? Esse 5 é a base. Esse x é o logaritmando. E o resultado 2 é o logaritmo. Isso aqui transformamos numa exponencial. A base 5 elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. 5 elevado ao quadrado é igual a x. 5 ao quadrado, 25. Portanto, x é igual a 25. Letra C. Questão número 20. Uma empresa de aviões transporta por dia 200 pessoas, com 2 aeronaves disponíveis. Considerando que mantenha o mesmo ritmo, quantas aeronaves seriam necessárias para transportar 1000 pessoas no mesmo intervalo em um dia? Então, vejam, questão bem simples. Uma aeronave transporta quanto? 200 pessoas dividido por 2, 100 pessoas. Como nós temos 1000 pessoas, o que nós temos que ter? Uma aeronave, 100 pessoas. 1000 pessoas, exatamente 10 aeronaves. Ou seja, 1000 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 pessoas. Letra B. Questão número 21. Considerando a equação abaixo, uma equação do primeiro grau, y igual a 4x mais 6, qual o valor de x quando y for menos 2? Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau, esse valor do x é menos 2, então, substituindo aqui, eu tenho 4x mais 6 igual a menos 2. Transpondo o 6 para o segundo membro, eu tenho 4x igual a menos 2 menos 6. Efetuando menos 2 com menos 6 dá menos 8. Portanto, x é menos 8 dividido por 4. X menos 2. Exatamente letra A. 28. Coloquei no interior de uma caixa 15 bolas amarelas, 12 bolas vermelhas e 3 bolas azuis. Portanto, 15, 27, 30 bolas possíveis. Se uma bola é retirada ao acaso, qual a probabilidade de ser vermelha? Vermelha nós temos 12. Então, a probabilidade de ser vermelha vai ser bolas vermelhas dividido pelo total de bolas. 15, 27, 3, 30. 12, 30 avos. Dividindo isso aqui, 0,4. Multiplicando por 100, 40%, letra C. 29. As notas de 15 alunos de uma turma foram organizadas na tabela abaixo. Então, tenho 15 notas colocadas aqui aleatoriamente. 4, 8, 5, 7, 7, 6, 8,5, 8, 7,5. A mediana. O que é a mediana? É aquele, no caso aqui, a variável nota, que divide a distribuição em duas partes de medidas iguais, de variáveis iguais. Só que eu tenho que colocar isso aqui em forma de rol crescente ou rol decrescente.
Eu tenho aqui 15 variáveis. Então, colocando isso aqui em forma de rol, eu tenho isso aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 7,5, 8, tem 2, 8, 8,5, 1, 2, 3, 1, 9, 1, 9,5, 2, 10. Então, tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Então, o elemento mediano é aquele que está no meio. Exatamente o quê? Como eu tenho 15 notas, o elemento mediano qual que é? É o 8. Quantas notas eu tenho aqui? Se vocês contarem, tenho 7. E 7 do lado esquerdo. Portanto, esse aqui é a mediana, que divide a distribuição em variáveis iguais. 7 do lado esquerdo, 7 do lado direito, letra B. Questão SH Dias. Sabendo que o seno de um ângulo é 1/3 com x do primeiro quadrante, determine o cosseno desse mesmo ângulo. Lembrando a todos que no primeiro quadrante, todas as funções trigonométricas são positivas. Primeiro quadrante é esse quadrante aqui, ó. Então, seno, cosseno, tangente, cotangente são todos positivos. Então, vejam, se for um ângulo dentro das tabelas notáveis, não precisa fazer cálculo nenhum. No caso aqui, nós vamos fazer o cálculo para mostrar para vocês a sistemática. Então, veja, a relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Como seno é igual a 1/3, substituindo aqui, eu vou ter 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. 1/3 ao quadrado dá 1/9, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Passando 1/9 para o segundo membro, eu tenho cosseno ao quadrado igual a 1 menos 1/9. Tiro o mínimo aqui, que é 9, então vai ficar 9 menos 1, que é 8. Então, o cosseno ao quadrado é igual a 8/9. Logo, o cosseno raiz quadrada de 8/9, que é mais ou menos. Daí, se fosse, por exemplo, no segundo quadrante, o cosseno seria negativo. Então, tem que saber os sinais do cosseno, seno e tangente. Então, aqui, vou colocar aqui, o seno no primeiro é positivo, no segundo é negativo, e aqui também é negativo. Isso aqui são os sinais do seno. Por sua vez, o cosseno nos 4 quadrantes vai ser positivo aqui, negativo, negativo e aqui positivo. O eixo dos senos é esse eixo aqui na horizontal. E o cosseno, esse eixo aqui. Então, vejam, raiz quadrada de 8/9 é irracional. Então, decompondo isso aqui, eu tenho 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3. Então, cosseno, sinal positivo, letra C. Vejam a questão seguinte. Considere a equação abaixo. Indique o valor de x. Então, eu tenho seno, cosseno de 30 e 60. Todos são do primeiro quadrante. Então, vocês têm que saber a tabelinha dos ângulos notáveis. 30, 45, 60. E o 0 e o 90. Então, tenho esse aqui, ó. Seno, cosseno e de 60, 30, 45, eles andam aos pares. Vejam. Quando for 30 graus, o seno é 1/2. O cosseno, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, raiz 3 sobre 2. Então, eu tenho aqui seno de 30. Nessa equaçãozinha. Então, seno de 30, 1/2.
Cosseno de 60, 1/2. Então, substituindo, fica 1/2 vezes 1/2 igual a x sobre 2. Aqui vai dar 1/4 x sobre 2. Multiplica aqui em cruz, 4x igual a 2. X 2/4, x igual a 0,5, que é exatamente a alternativa letra A. Portanto, esta tabelinha dos ângulos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus é sempre interessante saber. Então, toda vez que fala assim, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale o seno? Raiz de 2 sobre 2. Sempre andam aos pares. Portanto, memorizem essa tabela. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like. E vocês que estão estudando para o concurso da Prefeitura Municipal de Hortolândia, continue no meu canal. O link da playlist está na descrição desta videoaula. Questão número 3. Considerando a equação abaixo, 3y igual a 5x mais 6, determine o valor de y quando x é 0. Questão sempre recorrente na banca SH Dias. Basta substituir o valor de x igual a 0 na equação 3y igual a 5x mais 6. Como x é 0, 5 vezes 0 é 0. Então, 3y é 6, y 6 dividido por 3, y igual a 2. Letra A. Questão 8. Uma outra questão de áreas. Geometria plana. Vocês estão observando que as questões foram montadas de acordo com os conteúdos. Um trapézio tem base maior medindo 12 centímetros, base menor 8 centímetros, altura 10 centímetros. Qual a área desse trapézio? Lembrando, a área de um trapézio que tem dois lados paralelos é base maior, B maiúsculo, mais B minúsculo, base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos aqui, Bzinho é 8, H é 10, Bzão 14. Substituindo, 12 mais 8 vezes 10 dividido por 2. Posso simplificar, dá 5. Então, fica 20 vezes 5, 100 centímetros quadrados. Representa letra B. Questão 9. Geometria espacial. Um paralelepípedo reto possui 4 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,5 metro de altura. Nessas condições, qual o volume em litros? Lembrando, o volume de um paralelepípedo reto de uma caixa d'água é A vezes B vezes C. Comprimento 4, largura 2, altura 1,5. Substituindo, 4 vezes 2 vezes 1,5. Portanto, vai dar 4 vezes 2 dá 8, vezes 1,5, 12 metros cúbicos. Lembrando, 1 metro cúbico, 1000 litros. 12 metros cúbicos, sem necessidade de regra de 3 simples. 12 vezes 1.000 litros, 12.000 litros. Letra B. 30. Já coloquei a tabelinha aqui, desculpa, mas não é. Trigonometria da primeira volta. Quando a gente fala primeira volta, é a volta da circunferência toda. Seno, cosseno, tangente, relação fundamental. Quanto que vale? Seno de 30 mais cosseno de 330 elevado ao quadrado, cosseno de 300. Então, até. Vamos lá. Seno de 30, meio.
que é esse valor elevado ao quadrado. Cosseno de 330 não tem na tabela. Eu tenho que saber a trigonometria da primeira volta. Onde que está o cosseno? Sinal. Está aqui, ó. Se é primeiro quadrante, é positivo. Se é 330, ele está no quarto quadrante, então é positivo. Ele é o mesmo valor no primeiro quadrante, porque é mais e mais. Onde que está o 330? Está mais ou menos aqui, ó. Correto? 330 está aqui. Se vocês pegarem esse pedacinho aqui, transportando para cá, isso aqui vai ser 30 graus. Então, nós concluímos que o cosseno de 330 é o cosseno de 30, que vale raiz de 3 sobre 2. Depois substituímos aqui. Cosseno de 300. Se aqui está o 330, o 300 vai estar um pouquinho para a esquerda, não no meio. É que eu coloquei no meio. Qual que vai ser o correspondente dele? Vai ser isso aqui. Se aqui é 30, aqui vai ser quem? Então, nós concluímos que o cosseno de 300 é o cosseno de 60, que é meio. Agora vamos substituir. Então vai ficar meio ao quadrado, que é esse valor, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que é esse valor, mais, dividido por 1 meio. Elevando isso aqui ao quadrado, dá 1 quarto. Isso aqui ao quadrado dá 3 quartos. 3 some a raiz, 2 ao quadrado, 4. Dividido por meio. Somando aqui, 4 quartos. 4 quartos é 1. Vezes o inverso de 2 sobre 1. Portanto, dá quanto? Dá 2. Observaram o padrão das questões da banca SH Dias, prova aplicada no dia 26 de maio. Câmara Municipal de Caieiras, banca SH Dias. Muita atenção, vocês que irão prestar concursos da banca SH Dias. A banca SH Dias é a mesma da IGEX. A IGEX, na prova de domingo passado, manteve o padrão. A SH Dias fugiu do padrão. Então, cuidado. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, continue no canal, clique na playlist Banca SH Dias, link na descrição desta videoaula.